A paz de Deus. Vamos mais uma vez aqui falar um pouquinho sobre saúde e sobre o que a gente tem em mãos que a gente pode evitar o adoecimento e alcançar mais saúde. Hoje eu propus em falar um tema sobre duas grandes questões aí que vêm norteando a vida do brasileiro e do mundo inteiro, na verdade, né? Que é o aumento do uso desse aparelho celular, da internet, redes sociais e essa doença, depressão, que está cada vez mais frequente e alcançando cada vez mais pessoas e pessoas mais jovens. Me apresentando rapidamente, eu sou Mina Karen, eu sou médica formada pela FUNORTE, uma faculdade de medicina do norte de Minas Gerais, em Montes Claros. Sou pós-graduanda em psiquiatria pela AFPMed e também sou membro da Congregação Cristã no Brasil, graças a Deus. E eu queria iniciar aqui abordando o que é depressão. Me parece uma coisa muito simples. Como assim vai falar o que é depressão? É porque ouve tanto falar de depressão que eu acho que às vezes o real significado foge um pouco. Então, eu queria passar com vocês aqui que depressão é uma doença. Não é falta de fé, não é falta de Deus, é doença. Assim como o coração pode adoecer, um rim, um pâncreas, o cérebro também pode adoecer. E na psiquiatria, na psicologia, a gente trata desse órgão humano de uma forma que a gente não trabalha com ele apenas no aspecto biológico, né? A gente trabalha também os aspectos emocionais, os aspectos de relacionamento, entre vários outros. E os sintomas de depressão, ele perpassa principalmente o sentimento de tristeza persistente. Então, é a pessoa que se sente triste na maior parte do tempo, por, por muitos dias, e a falta de interesse, de prazer em atividades que antes eram prazerosas. Então, as pessoas que tinham motivação para trabalhar, diminui, tinha motivação para cuidar do seu lar, de sua família, e isso diminui. Esses são os dois grandes pontos, digamos assim, mais importantes, né? Sem isso daqui não existe diagnóstico de depressão. Mas além desses dois pontos, existe também a questão da falta de energia, que é aquele cansaço persistente, alterações no apetite, pode ser tanto para mais apetite quanto para menos, sendo que é mais comum a falta mesmo do apetite, então a pessoa não querer comer, não sentir vontade de comer, e isso gera ainda mais falta de energia, uma coisa piorando a outra, alteração do sono, e a gente tem principalmente, né, como pode ser tanto para mais sono quanto para menos sono, mas a gente percebe um nível de gravidade maior quando tem mais sono, porque o excesso do sono existe nos quadros graves, só que é muito comum no início da doença, assim, quando a pessoa ela está querendo fugir de sentir aquela sensação de tristeza, de mágoa, né? E aí ela acaba tendo mais sono. Dificuldade de raciocínio, de tomada de decisão, dificuldade em manter a atenção. Os pensamentos, eles estão com conteúdo de negativo, com conteúdo sempre de ruína, de culpa, de fracasso, de desistência, de desesperança e o isolamento, que eu acho que é um ponto aqui que a gente vai falar bastante. Esses são os sintomas de um quadro de depressão. Pode ter mais para uma coisa, menos para outra,
mas basicamente é isso. Então, se você está se sentindo muito triste, está perdendo o interesse nas coisas da sua vida, e existe mais alguma outra coisinha aí que você percebe de mudança nesses aspectos que a gente está falando, você tem que ligar o alerta, porque não pode não ser uma prova espiritual, pode ser uma depressão, e é importante avaliar com um profissional que saiba entender essa diferença. A depressão, ela é uma doença que pode ser aguda ou crônica. Lembrando que um quadro de depressão geralmente é dividido em episódios. Então, a pessoa às vezes pode ter um episódio, o primeiro episódio de depressão, ou pode ter vários episódios. Então, tem uma depressão, melhora, tem outra. E existem ainda casos em que a pessoa fica anos a fio com uma depressão crônica. Isso acontece quando o tratamento não é feito ou em casos mais graves. Uma coisa que eu acho extremamente importante de pontuar é que depressão pode melhorar sozinha. Só que é fator de risco para voltar a aparecer no futuro. Então, não é porque você está com um quadro de depressão agora que você vai esperar ela passar sozinha, porque você pode até melhorar e fica ali algum resquício que fica quase que imperceptível, mas isso pode voltar depois de uma forma pior. As causas de um quadro de depressão são multifatorial, mas aqui eu acho importante, muito relevante, o fator ambiental e o fator genético. Eu acho que são os dois fatores que mais pesa para gerar, para manifestar um quadro de depressão. O fator ambiental é tudo que se vive, né? A forma como eu vivo, as minhas relações, o meu trabalho, as experiências que eu tive ao longo da minha vida, os traumas que me aconteceram, inúmeras coisas. Pensa aí toda uma história de vida e todas as questões que envolvem toda essa história de vida da pessoa. O fator genético, hoje a gente já sabe que existem inclusive mutações genéticas que levam a pessoa a ter maior propensão em desenvolver depressão. Por exemplo, uma pessoa que tem uma alteraçãozinha no receptor de serotonina. E aí a pessoa ela não liga essa moléculazinha de serotonina tão bem quanto deveria, e com isso ela não consegue manter uma estabilidade emocional. Lembrando que hoje eu não vou a entrar nesse assunto de serotonina, dopamina, adrenalina, até porque a gente já fez um encontro assim, né, irmão Rubens e irmão Daniel, e a gente já pontuou, já tratou desse assunto com bastante detalhe. Acho que está disponível para vocês no canal do YouTube. A depressão, ela é um quadro que envolve o biológico, o psicológico e o transcendental. E é uma doença que envolve isso tudo, por quê? Porque nós, seres humanos, somos isso tudo. Nós temos a parte biológica, psicológica e transcendental. Transcendental aqui eu quero que vocês entendam como a parte espiritual mesmo, né? Na medicina a gente não trata a parte espiritual, mas a gente entende que existe sim uma parte espiritual e que ela pode estar afetada em quadros emocionais, em quadros de adoecimento emocional. A parte biológica é a parte da neuroquímica, que é isso que eu acabei de falar sobre serotonina, dopamina e noradrenalina, que eu não vou abordar com profundidade hoje, mas já tem falando sobre isso. Resumidamente, os neurotransmissores que a gente precisa estão em desequilíbrio. E isso gera uma alteração neurológica, né, a nível cerebral, que faz com que a falta de um ou excesso de outro neurotransmissor, esse desequilíbrio, ele vai gerar o quadro da tristeza e dos sintomas que a gente falou no slide anterior. O psicológico se trata do conteúdo do pensamento. Então, é a parte, por exemplo, de pensar coisas ruins, tá sempre com pensamento de tristeza, de culpa,
o pensamento. Eu tento pensar com ânimo, eu tento ver o lado positivo daquilo, mas eu não consigo. Parece que tudo que vem ao meu pensamento é sempre uma coisa triste, uma coisa desagradável. Essa é a parte psicológica que é afetada no quadro de depressão. E o transcendental, lembrando que, como eu falei, depressão não é falta de fé, mas a depressão pode sim afetar a fé. Aqui a gente está falando da parte espiritual, do sentido, da essência da pessoa. É a alma em sofrimento. E pode haver uma certa confusão entre a parte psicológica, mental e essa parte mais transcendental. Por que que essa confusão acontece? Porque a nossa alma, ela acaba sendo talvez entendida ou percebida ou a gente tenta formar ela através da mente. Então, por isso que pode haver essa confusão, mas são coisas diferentes. E agora que a gente já lembrou, já sabe, né, o que que é a depressão, vamos falar então sobre telas. Irmão Rubens, irmão Daniel, fica à vontade, tá? Para fazer alguma pontuação ou algum parecer aí. Bom, as telas, elas estão cada vez mais presentes na nossa vida. E tomou uma proporção significativa. Não tem como mais a gente evitar o uso de tela, né? Falar assim, ah, não vou usar, não quero usar. É inviável. Hoje não se vive mais uma vida em sociedade normal sem você ter uma tela ali, um celular, alguma coisa que gere a comunicação. Só que o celular, que era um aparelho de comunicação, hoje ele não é só comunicação. Hoje, além disso, né, além de fazer a comunicação, é entretenimento, é trabalho, é agenda, é relógio, é tudo. Você resolve praticamente tudo do seu dia, tem alguma coisa que está ali linkada com o tal do celular. E com isso, justamente por esse motivo, o nós estamos cada vez passando maior tempo na frente do celular. Como se não bastasse ele já ter muita coisa, né? Ter esse tanto de funcionalidades aí que é muito útil e ajuda muito no dia a dia em várias demandas, ele também tem a parte do algoritmo, a parte do prazer, da recompensa que nos segura, que nos trava dentro dele, que são as famosas redes sociais, né? E aqui eu nem vou parar só na rede social. Tem a rede social e tem também os streams, né? Que são as plataformas de séries, de filmes, que eu quero falar aqui com os pais que estão nos assistindo, que é muito importante, gente, a gente falar sobre isso e sobre os jogos também. É, e eu queria fazer uma pergunta para vocês. E vocês podem interagir aí, respondendo, levantando a mãozinha ou digitando no chat. Quem aqui de vocês sabe olhar quanto tempo de tela vocês usam? Porque tem essa funcionalidade no próprio celular de todo mundo. Alguém aqui sabe olhar? Ou teria coragem de ir lá agora e olhar o tempo de tela que foi usado hoje? Ou na última semana? Eu confesso que eu nunca olhei. Eu já olhei de um aplicativo específico, do Instagram, por exemplo, que eu estava ficando bastante tempo, né? Então, parece que tem também essa função, né? De cada aplicativo ver separado. Mas Tem. o tempo total do celular, eu até confesso que eu não sabia que tinha. Tem, aparece quando você vai olhar de um único aplicativo, aparece o tempo total e aparece dividido por aplicativo também, né? Geralmente quem lidera esse ranking aí no celular, todo mundo, é WhatsApp, Instagram e YouTube. São
esses 3 pontos aí que costuma liderar no celular de todo mundo. Fora o computador, né? Que é uma outra tela acessória, que às vezes a gente acaba, quando não tá no celular, tá no computador, por exemplo. É, assim, só um parênteses, né? O termo tela, acho que ficou muito conhecido lá naquele livro de um neurologista francês, que é o Michel Demourdier, uma coisa assim, que é a fábrica de cretinos digitais, tal, que ele fala do desenvolvimento cognitivo, que é prejudicado e tal. E aí ele engloba todas, né? Então, assim, o computador, né, o PC antigo, o notebook, o celular, o tablet, a Smart TV, né, que é uma tela, a TV convencional, e os jogos também de videogame, seja no console, né, PlayStation e tal, ou no computador gamer, né? Tem gente que joga jogos avançados, tem computadores poderosos para jogar. Então, tudo é tela. Por isso que o tela é interessante esse termo, porque pega tudo já. Né? Pega tudo. E ainda temos o Watch, né? Que é o relógio em formato de tela, né? Agora, agora mais essa, né? Esse é novo, né? Acho que eu não lembro de ter visto isso no livro, porque acho que o livro saiu antes do Smartwatch. É, exatamente. Mas assim, ele não é não chega a ser, eu acredito que não entra como tela, porque você não tem como você ficar muito tempo ali, né, é, fazendo alguma coisa ali. Só que é uma outra fonte de tela que te apita, que te lembra, que te manda uma notificação, que vibra no seu braço, e que, de forma direta ou indireta, está influenciando em tudo que a gente vai falar aqui, que é atenção, distração e daí por diante, né? Então, acaba entrando também. E Eu acho que a gente só um, eu acho que a gente poderia pensar no smartwatch como uma extensão do celular. Então, mesmo o celular estando no bolso, na mesa, guardado ou na bolsa da mulher e tal, ele tem ali no braço um, um monitor do celular, entendeu? Que fica avisando que tem celular e que a pessoa, como você disse, né, uma tela muito pequena e tal. Por que a pessoa vai incentivar a pessoa a fazer o quê? Pegar o celular para olhar. Então, exatamente. Então, se eu tô com o celular longe, né? Se a ideia era eu não me distrair ou eu não atender o telefone, o relógio toca, né? E aí acaba dificultando ainda mais se desprender disso. E se a gente tá mais tempo na frente do celular, do computador, da tela, automaticamente a gente está menos tempo conversando, contemplando e desenvolvendo a nossa musculatura emocional, né? Que é essa capacidade humana, só o humano tem, de racionalizar, de entender, de aprender. A gente está perdendo isso. E vamos entender o motivo. Um dos motivos principais que a tela vem trazendo prejuízo para a gente é a questão da comparação injusta. O que é essa comparação injusta, né? É a pessoa que pega uma vida inteira dela, então imagina que a vida dela são anos e anos, se a gente fosse medir isso, daria quilômetros e quilômetros de medida e compara com um fragmento muito pequeno da vida de outra pessoa que ela vê lá o dia todo, toda hora nos stories, né? No Instagram, no WhatsApp, no YouTube. Então, às vezes a pessoa tá lá vivendo as férias dela, da vida dela, que é uma vez só no ano. A pessoa lutou o ano inteiro e conseguiu comprar uma viagem de férias naquele ano. Aí eu que tô do lado de cá trabalhando, que não tô nas minhas férias, olho e vejo, oi, a pessoa tá de férias e eu estou aqui sofrendo. Mas no contexto, eu não parei para avaliar quanto tempo essa pessoa demorou para conquistar aquela viagem. E que foi talvez um processo até igual ou até mais difícil do que eu estou fazendo para conquistar uma coisa semelhante. Na hora que o seu cérebro vê, na hora que o meu cérebro vê aquela viagem daquela pessoa, ele não faz toda essa complexidade de análise para entender e comparar de uma forma minimamente justa.
É uma comparação instantânea e extremamente injusta e automática. Eu não tenho controle sobre isso. O nosso cérebro ele é extremamente automatizado, né? Em inúmeras funções, em quase tudo, na verdade. E isso daí é uma coisa, por exemplo. Quando eu vejo a conquista de uma pessoa fora que hoje tá muito em voga os influencers, né? E os influencers, eles postam as conquistas quase todo dia, justamente para incentivar outras pessoas a ir por aquele caminho e alcançar aquelas conquistas também. Só que a gente esquece que o ato dele estar postando a conquista não é conquistar. Não é uma conquista diária, é um trabalho, né? Então, ele está ali editando e postando. Ele não está conquistando todo dia, uma coisa nova, uma coisa nova, uma coisa nova. Não é assim, ele está apenas repetindo o processo. Mas na nossa mente, tá sempre assim: olá, conquistou, eu não. Olá, conseguiu, eu ainda não. Olá, já fez a casa nova, eu ainda não. Eu ainda moro de aluguel. Percebem o nível de discrepância, a gravidade que isso é muito rápido e a gravidade que isso impacta na nossa funcionalidade, no nosso dia a dia. Outra coisa que a gente também não para analisar, né? A história da vida daquela pessoa não está ali pontuada, por exemplo, com uma herança genética que ela tem. Vou dar um exemplo que eu gosto de dar no consultório. É, uma pessoa que vive um casamento lindo, que parece lindo, que a gente não vê, porque a pessoa não vai ficar ali postando a parte ruim da própria vida. E você, do outro lado, comparando a sua vida, a sua relação conjugal, com a relação daquela pessoa que está postando. Sabendo que duas pessoas são duas histórias e duas heranças genéticas. Tem a parte de todos os impactos que a pessoa teve na vida e que levou ela a ser quem ela é, mas tem também uma herança genética que todo mundo carrega, que são traços de comportamento mais parecido com a mãe, ou com o pai, ou com o avô, que a gente não consegue simplesmente ignorar. Mas quando a gente olha na internet, a gente avalia só, a gente nem avalia, né? A gente entende só a pessoa quer ser assim. Sendo que nós não fazemos somente o que queremos. A gente busca um equilíbrio entre o que a gente dá conta e o que a gente quer, o que a gente é capaz e o que a gente consegue. E isso é, é, parece simples, mas tem uma profundidade gigantesca. E quando a gente faz essa comparação injusta, a gente se coloca numa situação de quase que mediocridade mesmo, né? De se sentir pequeno, falível, imperfeito, sendo que aquela outra pessoa quem a gente está comparando é humano exatamente a mim. Não tem diferença. Não tem nenhuma diferença. Outro aspecto que é extremamente importante é que o excesso de informação que a tela nos apresenta, ela causa uma fadiga cognitiva. Existiu até um termo no ano passado chamado brain rot, que era o apodrecimento do cérebro, que esse termo ele veio justamente para mostrar como que o cérebro humano ele está sofrendo com o estímulo vazio que está recebendo, que é através das telas, principalmente. É comum uma frase que eu ouço com frequência também, que nós somos a era da informação e nunca se viu uma população tão desinformada quanto a nossa. Um paradoxo, né? A vez que a gente mais tem acesso à informação é a vez que nós estamos mais emburrecidos, mais desinformados de verdade.
E por que que isso acontece? Porque esse excesso de informação, ele é extremamente superficial. Parece que tem muita coisa, parece que eu tô aprendendo muita coisa quando eu tô lá rolando o feed. Truques é 1 milhão, principalmente dona de casa, igual eu. É 1 milhão de truques que a gente vê lá e fica encantado. Oh, eu nunca tinha pensado nisso. Oh, eu nunca tinha pensado em fazer isso com tal coisa. Mas quantos truques desses a gente realmente coloca em prática? Eu posso dizer, pelo menos de mim, praticamente nenhum. Apesar de que tem um monte salvo lá que eu nem lembro. Outro ponto, receita. As irmãs, as mulheres que estão aqui na igreja, quantas receitas vocês têm gravado, salvo no celular? E que nunca fez, mas naquela hora ali que tá vendo a receita, ó lá, pronto, não sabia como é que eu usava essa aveia que tá ficando velha, que agora eu já sei, mas a aveia venceu, já jogou fora e aquela informação não fixou, não teve relevância, ela foi superficial. Foi informativo? Foi, mas foi extremamente superficial. E o que que isso faz no nosso cérebro? Eu coloquei esse garotinho empurrando esse peso aí de brinquedo, porque fiquei tentando pensar, né, uma forma de explicar, e a ideia que eu tive foi essa. Para o nosso cérebro desenvolver, aprender, ele tem que ter peso, ele tem que ter motivo, ele tem que ter uma resistência, igual acontece com o músculo humano, né? O músculo do corpo que eu falo. Então, se a pessoa está com uma fraqueza lá no braço, nos músculos do braço, está sentindo muita dor na região do ombro, precisa fortalecer essa musculatura do braço. O que que ela precisa fazer? Exercícios corretos para essa região, para que essa região volte a ficar forte. Se ela pega um peso muito leve, o músculo ele não vai ser forçado a se desenvolver. Ele vai manter do jeito que ele está. Se o peso for leve demais, ele não vai, é perigoso até atrofiar, porque ele não está sendo usado, certo? As informações que a gente está tendo são como pesos de brinquedo. Parece que a gente está aprendendo, parece que a gente está exercitando ali alguma coisa, entendendo, aprendendo, mas na verdade parece um peso de brinquedo. Não gera real resistência a ponto de gerar um desenvolvimento nessa musculatura cerebral. Lembrando aqui, gente, que o cérebro não é feito de músculo, é só uma analogia para a gente entender como que acontece esse desenvolvimento cerebral. E adianta de eu ficar lá no exercício físico, fazendo o exercício com um peso infantil? Você iria para a academia, iria para uma sala de exercício físico para ficar puxando um peso infantil? Um peso que você sairia dali igual ou até sem ter motivo nenhum, sem ganhar nada com aquilo? E é mais ou menos nesse sentido. Quando se trata de um vídeo mais longo, uma reunião mais longa igual essa, aí o peso começa a pesar um tiquinho. Só que olha o tantinho de gente que tá aqui. Só um complemento, né? É que, como foi falado no começo, né? O celular tem muitas funções, né? E o smartphone, a gente sempre que pensar no smartphone, a gente tem que pensar no fenômeno que para alguns até já assim já é um pouco antigo, né? Mas assim, o fenômeno da internet, porque algumas décadas atrás não existia internet. Então houve uma grande revolução, a era da informação com a internet em si. Mesmo quando não existia o smartphone, né, que acessava a internet através do computador. E aí o smartphone ele vem então revolucionando, foi a revolução em cima da revolução, né? Já existia a revolução da internet, o smartphone trouxe a internet para nossa mão, para o nosso bolso e para o nosso. A gente caminha com a internet, né? Imagina, antes não tinha como levar o computador grande, né? O primeiro que saiu na rua, mas o smartphone. Quem consegue sair de casa sem levar o smartphone? Né? Agora já inverteu, já. Só volta para casa para se esquecer, né? Para buscar. E aí, como foi falado, né? Tem muitas funções. E quando a gente pensa na internet, também tem muita informação. Tem cursos de idioma, né? Que quer aprender inglês.
aula de música, tem também essas dicas de casa, receitas, tem, acho que praticamente tudo, pensa assim no YouTube, né? Tem tudo que você procurar, acha lá. Só que o que acontece? O ser humano vai ter uma tendência de buscar o prazer. Então é aí que tudo isso que você acabou de falar. Primeiro que a escolha da pessoa sempre vai ser mais pelo uso recreativo do que pelo uso de aprendizagem, né? Ou desenvolvimento pessoal, tal. E também porque o conteúdo mais medíocre, né, mais fútil, ali, mais banal, dá mais prazer porque a pessoa não tem que pensar sobre aquilo, né, só fica absorvendo e é aquela coisa, né, uma diversão, mas também já gera um tédio, é como um doce barato, assim, que a criança sente o gosto do doce, mas chega até a enjoar um pouco, porque a qualidade é muito baixa. Mas é o que a gente mais vê nas redes sociais, né? Inclusive, aí, né, o grande exemplo, o TikTok e as dancinhas, né, que os adolescentes veem. Então, imaginar o que é isso, né? Ficar vendo dancinha, assim. Mas só O, um parênteses. isso, muito bom. E assim, os cursos, né, igual o irmão citou aí, eles não é o que prende a nossa atenção. Nós não damos conta de ficar lá horas e horas a fio aprendendo, né? A gente só dá conta de ficar com conteúdo vazio, porque a nossa atenção ela não se sustenta por tanto tempo. E cada vídeo precisa ter um foco novo para gerar uma atenção nova. E é justamente isso que prende a nossa atenção, que nos deixa ali obcecados, vidrados, sem ver o tempo passar. Uma aula, algo que vai realmente ser um peso real, um aprendizado, vai cansar e a pessoa não vai dar conta de manter por tanto tempo assim. Logo ela quer parar, quer desistir, quer respirar, o que é normal, quer dar uma pausa, mas aí teria que voltar, né? Mas aí nessa pausa, pega o celular, começa a ver, quando viu, a pausa durou 2 horas. E lembrando assim, até o Demurgia citou muito isso, e os analistas de o que mudou, né, com esse fenômeno da geração que já tem o celular e tal, a capacidade de manter a atenção das pessoas diminuiu. Tanto é porque a própria rede social, ela, se fosse estudar a história das redes sociais, né, teve o Orkut, o Facebook, depois surgiu o YouTube, depois o Twitter, e aí o Instagram e o mais recente TikTok. Então, assim, na, na, ali nos aspectos da rede social, foi se trazendo essa ideia de uma coisa mais rápida. Então, o TikTok, ele foi uma rede social que os vídeos eram curtos. E aí até o próprio YouTube se adaptou, né? Ele meio que copiou o TikTok, e daí surgiu o Shorts dentro do, do YouTube. Então, o que acontece? Como esse coisa muito rápido, né? Que você vai enjoar, mas aí você já vê outro, você vai enjoar, você já vê outro, é mais prazeroso, as pessoas caem nesse aí, né? E tem eu não lembro agora se tem um termo, mas parece que é o scrolling, que é esse ato de ficar passando, assim, de uma coisa da outra. Então, o que acontece? A pessoa fica várias horas no celular, várias horas na rede social e várias horas passando, fazendo scrolling. E aí, o que acontece? Depois que ela precisa assistir uma aula, né, presencial na faculdade, uma coisa assim, ou na escola, ela não consegue manter o foco, porque ela acostumou o cérebro dela com coisinhas de 10, 15 segundos. Então, ela começa a prestar atenção, daqui a pouco ela já perde o foco. E também esse fenômeno acabou meio que atingindo tudo. E lembrando, né, isso acontece muito mais com crianças e adolescentes, porque o cérebro está em formação, mas ele acontece com qualquer pessoa, pode ser um adulto de 40, 50, 60 anos, que começar a usar o celular, esse comportamento vai acabar viciando, entre aspas, o cérebro. E então, por aí, né? E aí o que acontece? O fenômeno aí atual que nós temos
Se a pessoa escrever um texto do WhatsApp, né, que ocupou a tela inteira, as pessoas já acham que é muito. Eles vão falar, olha, mandou um textão. Se a pessoa mandar um áudio gravado, né, no WhatsApp também, de 5 minutos, olha, mandou um áudio muito grande. Tem que pôr no 2x, que não tinha mais inventaram, porque tudo tem que ser rápido. Então, assim, é uma loucura, porque nós, como seres humanos, estamos sendo acostumados a não ter foco, a não conseguir ter a capacidade, a habilidade de manter o foco. Tudo tem que ser muito rápido. E aí ainda tem atividades que a gente precisa de concentração, né? Um estudo, por exemplo, acadêmico, como que você vai estudar um livro inteiro, fazer uma pesquisa para um mestrado, um doutorado, se você não conseguir ter foco, Um né? diálogo, Então, um diálogo. diálogo também, né? Eu É não consegui manter o foco em você, eu não sei corresponder aqui o diálogo com você. Então, Uhum. se eu já tivesse pego o celular, que eu não teria te escutado tão bem, eu não saberia o que eu ia te responder agora. Olha só, uma coisa que todo mundo sabe fazer um diálogo. É, no futuro eu não sei como é que isso vai ficar, porque realmente tá até isso, tá? E você falou aí da questão de que as coisas estão se adaptando para justamente para essas dificuldades ou para essas necessidades, né? E a gente vai falar aqui na frente, deixa eu ver se já é isso mesmo. A gente vai falar aqui sobre justamente sobre isso que o irmão acabou de pontuar, sobre essa diminuição da atenção. Hoje já a gente viu o YouTube adaptando, a gente viu o Instagram adaptando, que na verdade ele não tinha aqueles stories, né? Os stories foi do Snapchat. E aí o Snapchat morreu porque acabou incluindo isso no Instagram, mas o Instagram no início era só foto física, né? Não tinha esses videozinhos da pessoa mostrando o dia dela e tudo mais. E uma coisa vai adaptando, e hoje já se perceberam que a capacidade atencional, né, de chamar a atenção e sustentar para a pessoa querer prestar atenção, de 12 segundos para 8 segundos. Então, nos primeiros minutos de um filme, por exemplo, já tem que ter uma ação. Não pode começar um filme, uma história, fazendo aquele enredo, contando a história da vida da pessoa para depois chegar no clímax. Primeiro tem que ter um mini clímax para segurar a pessoa, para daí enredar, para daí contar. Inclusive, também já está começando a ser criado filmes que são compatíveis com o uso do celular simultâneo. Então, a narrativa principal ela é repetida várias vezes ao longo do filme, porque a pessoa está tão distraída com o celular na mão que precisa repetir muitas vezes para ela saber o que ela está vendo no filme. Olha só o nível de ajuste que está acontecendo para prender a nossa atenção. Então, é necessário a gente falar sobre isso e é necessário a gente remar para um caminho diferente, porque senão a coisa vai ficar feia. E quem não prestar atenção nisso e deixar essa coisa ir dessa forma é quem vai começar a perder primeiro, que eu falo, né? É quem vai começar a colher os frutos podres primeiro. Então, pais que estão aqui ouvindo a gente, eu acho que para a gente é importante isso daqui, mas para vocês que são pais de jovens, de crianças e jovens, adolescentes, vocês precisam ouvir sobre isso e precisam tomar atitudes na vida de vocês para ajudar os seus filhos, porque Deus confiou a vocês almas humanas que precisam ser educadas, direcionadas, orientadas para saber caminhar sozinho. E deixar a coisa aí da forma como está indo é um tiro no pé. É uma receita para um futuro difícil, complicado. E para complementar esse assunto, né, eu coloquei essa fotinha aqui do Chaplin no filme Tempos Modernos, que é um filme que, assim, eu não sei qual jovem adolescente daria conta de assistir ele hoje. Eu lembro que eu assisti, foi o máximo quando eu assisti, eu era bem nova, mas hoje uma criança não vai ter, não vai achar graça nenhuma. Primeiro, é preto e branco. Segundo, não tem fala, né? Só tem umas musiquinhas. Segundo, extremamente repetitivo, assim, não tem
grandes explosões, não tem grandes efeitos, é um filme antigo, então muito cru, né, de efeitos especiais. Mas a ideia no filme que eu trouxe é que o Chaplin, ele começa a trabalhar, para quem não conhece, ele começa a trabalhar em uma fábrica que tem produção em série. E ali ele precisa fazer um movimento específico e repetitivo, que é apertar porcas, né? E no início as coisas vão caminhando e ele precisa de ter uma atenção, tanto de focar quanto de alternar, porque ele tem que fazer direito, mas o próximo tá vindo. Então ele também precisa fazer o próximo. Então ele precisa focar, ele precisa alternar o foco, que são duas partes da atenção humana, né? Muito rapidamente. E ele tem dificuldade no início, os trem bola, ele não consegue fazer direito, até que ele pega o jeito. Quando ele pega o jeito, ele sai apertando tudo que ele vê que parece uma porca na frente dele. E aí ele sai apertando tudo na frente dele, ou seja, ele adaptou o cérebro dele para aquilo que ele está acostumado a fazer, certo? E quando a gente fica lá no celular fazendo a rolagem, né, igual o irmão Daniel comentou, a gente está adaptando o nosso cérebro. Quando a gente sai do celular, quando a gente tira o celular, que a gente vai na cozinha, a gente não dá conta de fazer as coisas porque o cérebro tá ali, ó, naquele mecanismo adaptado de ir rápido. Quando a gente ajoelha para orar, a gente não dá conta de fazer a oração com início, meio e fim. Porque começa a falar, pensa que não, já tá pensando em uma coisa, já tá pensando em outra coisa, já quer levantar, o celular já apitou. Então, esse mecanismo do cérebro é algo natural. O nosso cérebro, ele funciona assim. E se você deixa ele nesse padrão persistente de ficar sempre rolando coisa nova, novidade, estímulo, 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 ele vai manter nesse processo sempre. Então, por isso que é necessário a gente olhar com atenção e com consciência a quantidade que a gente está dando de tempo, de uso para esse aparelho dessa forma. Lembrando que o cérebro humano, igual eu falei, ele não é um músculo propriamente dito, mas a gente faz essa comparação para entender. Ele está sempre em constante dinâmica, né? Então, ele nunca está estático. Se você para ele, ele atrofia, ele diminui. Igual um braço, que você coloca o braço no gesso e deixa lá o braço no gesso por meses, para até aquele osso firmar. Quando tira o gesso, o braço está fininho, porque aquele músculo não foi usado. Então, ele atrofia, né? O cérebro é da mesma forma. Quando você está usando ele está ali, ó, robusto, mantendo firme, num volume bom, numa conexão boa, fazendo sinapses muito boas, sinapses químicas, sinapses elétricas. Quando você usa ele menos, a tendência dele é afinar, digamos assim. E aqui eu não quero assustar vocês, mas eu trouxe um cérebro de uma situação em que a pessoa, ao invés de manter um cérebro ativo, começa a ter um cérebro em atrofia. Alguém sabe me dizer qual é uma doença que faz isso? Eu sei, mas se alguém souber também, Hoje o povo não tá querendo muito participar, não. Tá todo mundo mais caladinho, não tem problema, não. uma doença que dá na idade, né? Isso, na idade. Falada. Exatamente. Então, vou trazer aqui para vocês, ó. Esse daqui é a foto real de um cérebro humano com uma condição médica, uma patologia, em que o cérebro ele perde a capacidade de aprender, de focar, de reter aprendizado. Dá para ver, se a gente olhar de forma grosseira, não vê tanta diferença, mas se a gente for avaliar com cuidado, dá para ver que ele reduziu em volume. O que que é isso? Tá vendo que tem uns espacinhos na primeira imagem, né? Deixa eu ver se o meu mouse aparece. Aqui, ó, meu mouse aparece. Nessa primeira imagem, a gente tem aqui o cérebro humano, que é essa massa, que não é músculo, mas é um tipo de massa. E a gente está vendo aqui que ele tem algumas rugas. Dá para ver claramente essas rugas. Aqui ele está tirando uma foto, né, de fora, e aqui ele está partido ao meio.
Então, virou ele, ao contrário, ele tá, nessa aqui ele tá, a foto tá assim, virou ele, partiu, e aqui ele tá partido. E a gente vê que essas voltinhas que aparecem aqui na lateral, são essas voltinhas aqui, que quando corta, ele fica assim. Quando a gente compara, esse é um cérebro normal, em atividade, o seu e o meu aqui. Quando a gente compara com uma doença em que a pessoa perde a capacidade de aprender, olha só como essas curvinhas, essas ruguinhas, elas ficam mais alargadas. Não é porque a curva cresceu, é porque a massa diminuiu. E com isso, esse espaço entre as curvas diminuiu. Aqui, ó, é o que a gente chama de ventrículo, né? É um buraquinho, digamos assim, um espaço, uma lacuna que fica preenchida com líquido. E a quantidade normal de líquido é mais ou menos essa parte, essa quantidade aqui que ficaria em preto. Olha só nesse daqui a quantidade de líquido que fica no lugar. Então, se cabia uma quantidade X de água, tá, opa, agora vai caber muito mais. Isso quer dizer, não é a cabeça que cresceu, né? Dá para ver que é a massa encefálica que diminuiu. E isso acontece no cérebro que deixa de aprender, que deixa de reter informação. Ficou claro que eu acho que essa parte é a parte que mais choca, né? Então, se a gente tão cedo tá perdendo a capacidade de aprender, de reter conhecimento, de manter o foco, imagina o que vai acontecer na nossa velhice. Lembrando que não é todo mundo que tem um processo de Alzheimer. Tem gente que vive aí seus 90, 100 anos e morre com lucidez. Mas o enfraquecimento cerebral, ele é uma coisa comum, que o cérebro vai envelhecendo aos poucos, né? Agora imagina se eu não cuido bem desse cérebro, se ele não vai envelhecer muito mais rápido. E a gente já tá, quando a gente fala, né, nessa. Até agora, o ser humano ele foi evoluindo, foi criando coisas novas e tem estudos que falam que o nosso cérebro ele foi ficando maior. Então, a cabeça humana foi adaptando para ficar cada vez maior. Eu imagino que daqui para frente é perigoso acontecer o contrário, né? A cabeça ir diminuindo e o cérebro diminuindo, enquanto que a IA está cada vez se desenvolvendo mais. Então, não é para assustar ninguém, não estou falando que a tela vai fazer isso, tá? Que fique bem claro, mas é um exemplo do que acontece quando a gente para de aprender. Só complementando, eu lembro que, mesmo antes do fenômeno, né, do smartphone, desse uso excessivo, quando se falava do cuidado com a saúde e de uma maneira de, em partes, prevenir que a pessoa com idade avançada desenvolvesse Alzheimer, é claro que tem muitos fatores, né, inclusive genéticos e tal, então não é uma, faz isso que você nunca vai ter, não. Mas ajudava a prevenir, e às vezes não prevenir, assim, totalmente que não vai ter, mas, assim, o próprio processo do Alzheimer era mais lento, era mais, assim, não era tão, demorava mais, né, para ser grave, ou não era tão grave ao longo dos anos, etc. Então, assim, as grandes dicas, né, que tinha nesse sentido era manter o cérebro ativo, né? Então, com leitura, era recomendado, às vezes, que a pessoa ali, mesmo com uma certa idade, às vezes já está aposentada e tal, ela fizesse curso de instrumento, né? Aprender uma coisa nova, até um idioma, às vezes não para dar função, não, eu vou aprender o idioma, que daí eu vou arrumar um emprego naquela área e tal. Não por isso, não, só já era aposentado e tal. Mas uma maneira de manter o cérebro ativo é esses aprendizados, aprender coisas que ela nunca tinha aprendido antes, né? Então o cérebro ficava, é como uma academia, né? Ficar exercitando ali sempre. E agora, né, ligando com o fenômeno do smartphone, e tudo isso que a gente acabou de falar, né, que a irmã acabou de explicar. Então, assim, o celular faz exatamente o oposto, né? Ele coloca o cérebro numa condição de ser passivo, né? Fica ali sem raciocinar, né? Fica passando, assistindo, né?
tudo superficial. Muito diferente. Imagina aprender um instrumento, mesmo que não for aprender para tocar mesmo, muito bem, mas assim, aprender, né, uma musiquinha, alguma coisa mais simples, assim, para tocar em casa, imagina, né, é muito complexo, né, não tem nem como comparar isso em matéria de exercitar o cérebro. Ainda é, irmão Daniel, ainda é a única forma que a gente tem de prevenir ou de retardar, mesmo se a pessoa tem um fator genético. A única forma que tem de evitar é justamente colocar esse cérebro em atividade. E eu tenho um exemplo bonito, assim, da minha avó, que ela era uma mulher muito ativa e sempre morou na roça. E aí, quando meu avô faleceu, ela ficou viúva. Aí, os filhos trouxeram ela para a cidade. E o sonho da vida dela era aprender a andar, dirigir um Fusca. E é claro que ela, quando ela veio para a cidade, ela já estava bem idosa. E meus pais, os irmãos dela, não ia deixar, né, uma idosa se colocar em risco ali na direção. É mais difícil. Mas aí você acha que ela se contentou com isso? Não. Ela falou assim: vocês não querem me deixar dirigir um Fusca, então eu vou dirigir um órgão. E ela começou a estudar música lá para os seus 70 e farofa. E ela todos os dias tinha aula na casa dela, de vez em quando ela ficava brava, porque é claro que uma pessoa de 70 anos não vai ter o nível de aprendizado de um jovem, né? Então ela tinha dificuldade de pegar ali as coisas, mas ela fazia as notas, e aí quando a gente chegava na casa dela para visitar ela, ela tinha o maior prazer de sentar e mostrar a nota que ela já sabia fazer, sabe? E ela faleceu com mais de 90 anos, foi 91, foi no ano passado. E ela faleceu por outros motivos, ela por uma questão de diabetes mesmo, mas completamente lúcida. Uma morte para nós, família, né, não deixa de ser triste, mas totalmente em paz, porque a morte da demência, ela é uma morte sofrida, porque a pessoa, ela não sabe o que ela está vivendo, ela não sabe o que ela está fazendo, ela não entende mais as coisas, ela não reconhece as pessoas que estão ao redor dela, ela se sente o tempo todo no meio de estranhos, então costuma ser muito sofrido, doloroso. Enquanto que a pessoa que morre consciente, igual a minha avó, ela sabia que ela tinha uma doença grave a longo prazo e ela viu a doença dela evoluir, então ela sabia, e ela era uma mulher muito crente, muito espiritual, então ela sabia, ela estava em paz na parte, né, espiritual também, e foi muito bonito ver isso, e foi um exemplo para nós, um É exemplo. uma história linda. E o sofrimento não é só para a pessoa idosa, né, que está com demência, que desenvolve Alzheimer. A família também sofre muito, porque há um momento que a pessoa não lembra de mais ninguém e a família tem que continuar cuidando, e depois um momento que ela não fala mais, né? E então assim é muito doloroso para a família ver que a pessoa, com perdão da expressão, a pessoa se apaga, assim, sabe? Mas é isso mesmo, É pessoas. triste. É. E por que que tem essa confusão, né? Porque é por isso que eu falo, a alma ela não deixa de existir quando a mente apaga, né? Óbvio. Mas aquela compreensão da sua própria alma, ela acaba não sendo mais tão bem definida, né? É como se a pessoa não tivesse esse acesso que hoje a gente tem. Então, a parte espiritual também fica afetada, ou pelo menos a gente que está de fora vê como afetada. Então, esse é um exemplo bem claro, assim, bem clássico. São as coisas, vamos lá, as coisas que evitam ou que previnem o Alzheimer, né? Aprender coisas novas. Então, assim, se você sabe o português, é importante você aprender uma língua que vai estimular mais aquela área, aquela região do cérebro sobre linguagem, só que não adianta você aprender agora alemão, francês, porque aí você está estimulando só aquela área. Então você tem que partir para uma outra coisa, um instrumento, porque aí entra uma parte da lógica, da matemática, e aí vai estimular uma outra área do seu cérebro. Depois, a pilotar alguma coisa, que aí vai agir em uma outra parte que depende da coordenação motora, do equilíbrio. Então, para prevenir Alzheimer, é você estimular
áreas do cérebro de forma constante e áreas independentes entre si. Além do sono, que o sono é a hora que a gente limpa, que faz a reciclagem do cérebro, tira todas as impurezas. No cérebro acontece coisas químicas o tempo todo, dormindo e acordado. Mas à noite, essa química toda, essa eletricidade toda, eletroquímica, né, que a gente fala, diminui e o cérebro ele passa por uma limpeza. Todo processo químico, toda reação química deixa uma sujeirinha. Quem aí já lembra de química da escola ou que, né, é químico sabe, toda reação química tem um produto, que é o que quer, e tem uma coisa ali que é o que sobra, né? E essas coisinhas que sobram, elas precisam ser drenadas, limpas do cérebro. E isso acontece durante o sono. Então, sono de qualidade é um dos fatores mais importantes para se prevenir Alzheimer. É só pincelando aqui que o uso excessivo do celular também, né, também prejudica o sono, porque até assim, é o cálculo mesmo, né? Se ficar muito tempo no celular, você vai dormir menos, né? Então, aí tem esses desdobramentos químicos aí que... E também tem a coisa da luz, né? Da luz branca, da tela, a tela à tarde. Quem tem insônia, há anos atrás, antes do celular, já falava, olha, evita assistir TV ou ficar no computador até tantas horas antes de dormir, porque a luz branca tem o ciclo circadiano também da luz amarela, que libera o hormônio do sono. Então, é bem conhecido que a tela prejudica o dormir. E Prejudica o não dormir vai trazer todos esses desdobramentos aí ruins também. e prejudica a qualidade do sono. Mesmo dormindo, a pessoa não dorme com o mesmo nível de qualidade, porque o cérebro ele desliga em parte, mas ele continua com uma certa atividade, né? E aqueles estímulos todos, eles não deixam o cérebro desligar da forma como deveria. É como se ele desligasse menos, digamos assim. Vamos seguir aqui, então. Outra questão muito importante é a dependência de recompensa fácil, né? Que eu coloquei essa ilustração aqui da cenoura com da pessoa, que é, você acha que você vai ter um prazer, vai ser legal, mas quantas vezes aqui a gente pegou o celular, ficou ali um tempão e saiu pior do que entrou? Enquanto você tá ali, você tá preso. Parece que tá bom, mas quando você para, você vê que não foi bom, né? E isso daí sim, é o clássica explicação dessa recompensa fácil, de baixo valor. E por que que tem essa busca constante sem saciedade real? Por causa da nossa origem primária, né? Nós somos seres espirituais, querendo nós ou não, gostando ou não, mas aqui todo mundo é cristão, então acho que não tem esse problema. Mas todo mundo tem uma alma, todo ser humano tem uma alma. E a alma é um pedacinho de Deus, né? É uma coisinha de Deus na Terra. Então, nós todos temos uma inclinação espiritual, temos uma tendência espiritual. E tentar ter prazer com coisas que não elevam o espírito não gera prazer verdadeiro, porque no fim nós temos uma base que depende disso. Por que que ajudar ou ser ajudado gera um prazer que te descansa, que alivia? Porque nós somos assim, nós temos essa origem e não adianta brigar com isso, porque é o que somos, né? Não dá para negar e evitar. E quando a gente está acostumado com essa fuga, que eu não gosto nem de chamar de prazer fácil, eu gosto de chamar de fuga mesmo, porque no fundo não é prazer de verdade, né? A gente perde a habilidade de gostar da vida como ela é, da vida monótona, né? Do dia a dia. Eu gosto de falar muito do feijão com arroz de todo dia. Então, receber o filho que chega da escola é prazeroso, é para ser prazeroso. Mas quando cai na rotina, a gente perde isso. Chegar do trabalho, tirar o sapato, é para ser prazeroso. Só que a gente tá com o celular na mão e a gente nem vê que a gente tirou o sapato.
Entrar em casa e saudar a esposa, saudar o esposo, é para ser prazeroso. Mas às vezes entra e nem vê, porque tá com o celular aqui no olho e passa direto pro banheiro. E lá fica 1 hora e meia, para depois ver quem é que tá na casa naquela hora que chegou. Só pincelando, né? Eu já ouvi falar que pessoas que passaram por experiências ruins, vamos supor, a pessoa fica internado muitos dias, ou fica perdido na floresta e volta para casa depois, tal. Algo assim que afaste da vida normal dela por um longo período, né, em condições ruins, e depois ela volta. E aí ela aprende, é um dos aprendizados que essa experiência ruim traz, ver o prazer nas pequenas coisas da vida, né? Então, aquilo que antes a pessoa via nem ligava, né, que é tomar um café com a família, ver o pôr do sol. Então, acho que essa linha também, né, que o celular, o eletrônico, o virtual, acaba tirando essa visão das pequenas coisas. E o ser humano acha que a felicidade vai estar numa grande realização, quando eu ficar milionário, quando eu comprar aquele carro importado que custa R$ 1 milhão, etc. E às vezes não percebe esses pequenas dádivas, né, que a gente tem na vida. Tem um livro que fala muito sobre isso e me passou, me fugiu o nome do livro, que eu sou péssima para lembrar nomes, mas assim, ele traz que é um estudo mesmo, com pessoas que teve experiências de quase morte, nenhuma das pessoas nesses momentos lembrou do carro que comprou, da casa que comprou, não lembra da Não, vai lembrar do cheiro da casa da avó, vai lembrar da textura da roupa que deitava para dormir no colo da mãe ou do pai, vai lembrar do gosto do café quando acordava de manhã e tomava, vai lembrar de coisas que durante a rotina a gente não dá o menor valor. E são justamente essas coisas que têm memória de verdade, né? Do cuidado de alguém, nesse livro mesmo fala assim que um senhor, ele só conseguia lembrar da forma como a esposa dele entregava o prato de comida, né? Que era sempre da mesma forma. E aquilo para ele era um cuidado tão grande, uma forma de prazer tão grande, que ele só conseguia lembrar daquilo. E tem toda uma história, né? Que na verdade ele estava ali na experiência de quase morte e eles estavam brigados naquela situação. Então ele só conseguia lembrar disso, só vinha isso na memória dele. E são histórias de verdade, né? Não é coisa, né? Não é invenções, não é fantasia, não é ficção, são relatos reais. E eu acredito muito nisso mesmo, de que no fim a gente vai lembrar das coisas que realmente importam e não são as que a gente acha que a gente costuma dar valor enquanto tem vida e saúde. Uma coisa importante que eu acho é a dificuldade que as pessoas estão tendo em ter interesse por atividades offline, né? Não sei na região de vocês aí, mas assim, o número de pessoas frequentando a igreja reduziu muito depois da pandemia. E não é por motivo de, que aconteceu isso. Não, é geral. E não é porque tá brigado, não é porque tá triste, é porque, pra que eu ir se eu posso ficar aqui e o tempo passar, né? E rapidinho já vai dar a hora de dormir, amanhã já é o dia seguinte, e vamos. Então, isso daí é extremamente importante. E aí eu trouxe aqui, principalmente para jovens, né? Pais que estão aqui ouvindo a gente, esse costuma ser o cenário dos quartos de muitas crianças e adolescentes atualmente. E eu acho assustador, eu acho estranho, eu acho esquisito. Eu não acho que parece o quarto de uma criança e de uma adolescente. Para mim, parece uma coisa meio de DJ, uma coisa meio de balada, assim, de festa. Na minha cabeça vem uma coisa mais ou menos nesse sentido.
Porque é muita luz, é muito estímulo. E esse é o ambiente que eles criam para jogar, para passar a noite inteira jogando. Imagina o que que precisa competir com isso para segurar a atenção de uma criança que tem isso como sendo um hábito da vida dela. Então, se seu filho tá te pedindo um computador gamer, né, se seu esposo tá montando um quarto gamer na casa de vocês, eu acho que você precisa buscar ajuda para você, para ele, buscar oração, dá um jeito, mas não deixa que isso vire o comum, a rotina, o hábito da vida de vocês, porque isso não é saudável. E aqui eu quero contar um testemunho não, né? Não é um testemunho, é um relato mesmo de uma paciente minha, uma paciente jovem de 20 anos, que ela tá há anos jogando naquele jogo Free Fire e ela não estava mais dormindo à noite, ela só dormia durante o dia e com isso ela estava tendo menos contato com o pai, porque o pai sai de manhã para trabalhar, volta à noite, a mãe ainda via um pouco, porque a mãe trabalhava só à tarde. E à noite ela ficava sempre jogando. Para quem talvez não sabe, as crianças, adolescentes que jogam esses jogos assim, eles ficam com esses fones de ouvido e geralmente eles ficam conversando com outros jogadores que estão em outros computadores, em qualquer lugar do mundo, e conversando ao vivo, né, tendo uma interação direta. E geralmente eles criam uma amizade muito grande. No caso dessa paciente, ela criou uma amizade com uma pessoa. Nesses jogos, eles não usam os nomes reais, geralmente eles usam um nome fantasia, é, qualquer nome mesmo, assim. E ela começou a conversar com essa pessoa, que falava que era da idade dela, que era um amigo, e os pais sempre reclamando, porque ela ficava conversando alto com essa pessoa no computador até tarde da noite, madrugada e por aí vai. E mas não fazia nada, né? Ia deixando, reclamava, conversava, brigava, mas ia deixando. Até porque já era adulta, na verdade, né? Já tinha 20 anos. Mas o comportamento era bem infantilizado ainda. E, e aí, um certo dia, essa menina sumiu de casa. E foi necessário colocar um detetive, e tinha uma carta da menina falando que ela tinha ido embora, é, construir a vida dela, fazer a vida dela do jeito que ela queria. E aí os pais colocaram um detetive, porque viu que foi uma coisa extremamente suspeita, e aí descobriram que essa jovem, né, essa adulta jovem, ela estava a muitos quilômetros de casa e ela foi atraída por esse jogador no jogo, que na verdade não era da idade dela, era mais jovem do que ela. Ela tem 20 anos e esse parece que tinha 17 anos. E ela foi atraída para uma casa no meio do mato, sem energia, que tinha apenas 3 pessoas, incluindo uma das pessoas, uma mulher debilitada, uma mulher doente. E o detetive, no final das contas, encontrou ela foi resgatada, mas ela correu sérios riscos porque é uma cidade com alto índice de tráfico humano. Então, olha só o nível, e isso não foi coisa que eu ouvi na internet, foi uma situação real que foi tratado por mim. Olha o nível de gravidade. Só um adendo. Essa jovem, ela não consegue trabalhar, ela parou de ir à igreja, ela não consegue ter interação social, e a gente vem aí nessa luta, nessa peleja, mas a única interação social que ela teve foi justamente essa. É, é bem impactante, né, essa história, assim, ainda mais um caso que você conheceu mesmo diretamente. Essa questão dos jogos tem são muitos aspectos, né? Acho que daí até uma
uma live inteira sobre isso. Mas tem sim essa coisa de alguém usar essa amizade que se forma, essa comunicação, inclusive para, assim, ter pessoas mais velhas também, né, que abusadores, né, e também tem adolescentes. Eu não sei se vai chegar nesse ponto, né, mas um dos problemas do uso das telas, até a Armand já citou no começo, é que como a pessoa acaba perdendo, como ela só fica na tela, ela não interage presencialmente, socialmente, a geração mais nova ela está perdendo o traquejo social. Então, como a gente falou, né, não sabe conversar, não presta atenção. Antes tinha aquela coisa de vencer a timidez, de aprender a interagir, de aprender a entrar num grupo, se inserir num grupo, né, de buscar o seu espaço, etc. Mas agora não, como é tudo mais fácil virtual, então é mais fácil ter uma amizade virtual e as pessoas, essa geração mais nova, evita os contatos presenciais. E aí o que acontece? Uma das coisas aí que foi falado, até uns tempo atrás foi muito falado sobre isso. Surge então uma geração que não consegue mais interagir. E a interação social ela é importante em muitas coisas na vida, né? Para trabalhar e tal, e também para relacionamento, né? Vai conhecer alguém, vai namorar, vai casar, se não conversa. E aí surge então alguns homens, principalmente, meninos, né, adolescentes, jovens, que não tem esse traquejo, não consegue interagir com a menina tal, e conversar, e desenvolver um relacionamento, aquela coisa da paquera, da conversa e tal. E aí eles começam a dizer que então todas as mulheres são ruins, as mulheres não prestam, que aí surge aquele termo lá do red pill, né? Que então as mulheres são todas más. E aí, bom, a gente já ouviu notícia, né? Teve um seriado muito famoso, às vezes tem até crime, principalmente, né, nos Estados Unidos e tal, tem crime relacionado ao Red Pill, né? Que vai lá na escola, atira nas meninas e tal. Mas também anda acontecendo, já aconteceu no Brasil, isso aí já tem reportagem, né? A Polícia Federal descobriu tal, que alguns adolescentes, e não era nem uma pessoa mais velha, acontece, fez amizade através do jogo, né? Da conversa com o fone e tal, com algumas meninas, e não era nem no intuito de seduzir, de buscar um relacionamento, era para tentar uma agressão mesmo, uma maldade contra. Então, depois da amizade, ele acaba pedindo fotos, às vezes sem roupa, alguma coisa assim, para essas meninas. E como é um potencial, né, namorado, tem aquela amizade virtual, tal, tá paquerando, etc. Às vezes até um namoro virtual também, as meninas mandam. E a partir do momento que ele tem essas fotos, aí ele começa a chantageá-las. E aí elas viram como se fossem escravas dele. Então elas têm que fazer tarefas, né? Coisas ruins mesmo, tipo assim, beber inseticida na câmera, entendeu? Para, senão, qual que é a ameaça? De mandar as fotos para as redes sociais, porque daí ele já entrou no Facebook, já entrou no Instagram, já sabe todos os amigos, então também faz uma ameaça ali. E tem um outro problema também, que tem algumas comunicações da Deep Web, que é um outro protocolo de internet e tal, tem chance, tem panelas, que aí é onde fica um grupo de adolescentes, jovens assistindo, e essas meninas chantageadas, elas têm que cumprir as tarefas ali, com a câmera ligada, para que todos vejam. Né? Então, mas é uma coisa muito de maldade mesmo, né? Inclusive, a Polícia Federal prendeu o adolescente por isso e tal. Então, é mais um problema, né? Porque daí, às vezes, a adolescente está sofrendo esse tipo de violência, que para nós é até uma coisa nova, assim, nunca tinha ouvido falar, e não tem coragem de pedir ajuda, porque com esse medo de ser exposta, então não conta para o pai, não conta para a mãe, muito menos para as autoridades, e às vezes a chantagem de liberar essa menina é que ela então arrume outra, que ela pegue uma amiga e traga para essa condição de conseguir fotos, etc., e se torne então escrava,
do manipulador, e aí ela está liberada, ele não vai mais chantagear e nem pedir tarefas ruins aí, né? Para dizer o mínimo. Então é Eu, bem complicado. eu expliquei isso para uma mãe e a mãe virou para mim e falou bem assim: Ah, doutora, não é possível que existe esse tipo de coisa, não. É muita ruindade. Ó, quem é que vai. Gente, a maldade existe. A maldade existe, ela é real. A gente aqui não pode de brincar de que todo mundo é gente, que todo mundo é bom, porque a maldade existe. É, bom, e o, vou ir mais rápido aqui, que nosso horário já está bem avançado, mas assim, isso tudo vai levando a essa conexão vazia, né? Que é o que o Daniel acabou de falar. É como se fosse uma dificuldade de fazer o traquejo social, né? Que a gente chama de habilidade social. E parece que a pessoa tem habilidade social, mas só atrás da tela. Quando vê a pessoa, aí trava. Aí já não consegue falar, gagueja, aí já importa, porque o celular, a tela não tem expressão, né? A outra pessoa tem. Aí se eu falo uma coisa, a pessoa já tem uma expressão, ixi, ela já tá achando isso de mim, já tá... Aí começa uma fobia social que vai engatando uma ansiedade, que daqui a pouco a gente já sabe o que vai virar. O processo o advento do homework, que surgiu na pandemia, é um fator de risco importantíssimo para o adoecimento mental. E aí, como se não bastasse, veio o homeschooling, que é quando os adolescentes, as crianças são tirados da escola e ensinados dentro de casa, sem ter contato com outras crianças, e as novas profissões, né? O gamer que ganha dinheiro jogando e postando os vídeos que ele joga, postando o filme do jogo que ele acabou de jogar, os influencers e daí por diante. E é um isolamento disfarçado, é um isolamento que ninguém chama de isolamento. Essa paciente, a mãe dela falou assim: não, doutora, mas ela não fica sozinha. Ela fica com os amigos, jogando, mas ela está sozinha. Ela está sozinha dentro de casa, ela está sozinha no quarto, ela está sozinha. Porque o ser humano precisa de contato, né? Precisa encontrar não através de uma tela, porque através de uma tela não é um encontro. Irmão Rubens vai saber falar melhor do que eu sobre isso, porque eu vejo que ele faz palestras presenciais e provavelmente ele sabe muito claramente, sente na pele a diferença de falar para um público vivo e presente do que falar em telinhas, né? É uma coisa diferente. Por exemplo, aqui tá todo mundo com as telas desligadas. Então, provavelmente tem alguém que está cozinhando, tem alguém que está comendo, tem alguém que está deitado, tem alguém que está sentado. Cada um está fazendo coisas dispersas e ao mesmo tempo está nos ouvindo. E isso não é o mesmo que estar presencial, conversando, assistindo, ouvindo. Não é a mesma coisa. E a gente não pode dar, a gente tem que dar os nomes às coisas, né? Então não pode falar que através da tela é uma socialização, porque não é. Socialização humana é de uma pessoa com outra pessoa. E o outro ponto é que celular não é descanso. Celular não é descanso. Então, toda vez que a pessoa falar assim, ah, tô cansado, tô exausto, evite o celular, porque com o celular você não está descansando. Resumindo, distração constante é igual a desconexão emocional. Então, se você está distraído, você está desconectado de forma real, né? É um tipo de conexão que não é a conexão de que você precisa, não é a conexão verdadeira que é necessária para o desenvolvimento do ser humano. E isso tem que ficar muito claro, principalmente com as crianças e com os adolescentes. Quando vai juntando tudo isso que a gente falou, comparação injusta, diminuição do interesse nas atividades diárias, nas atividades offline, fadiga constante, o cérebro está sempre cansado, isolamento social, dificuldade da habilidade social, isso pode virar doença, sim. Isso pode virar depressão, sim. E quando que vira doença?
quando a gente para de olhar para os riscos e para os sinais. Então, esse fato que eu contei aqui dessa jovem, os pais deixaram chegar numa situação gravíssima, gravíssima, mas podia ter sido acudido lá atrás. Podia ter sido evitado um uso do computador, porque ela não começou a usar o computador depois dos 18 anos, que diz que é quando pode fazer as coisas, porque está de maior. Não, ela começou a usar o computador muito jovem. Ela começou a ficar no celular, os pais e dormir, e deixar ela com o celular, com a internet ligada, muito jovem. E foi isso que ela foi descobrindo, conhecendo e ficando cada vez mais presa. Então, cuidado, a tela, o celular está nos adoecendo e a gente precisa ter um movimento de fazer diferente, de fazer algo que evite da gente manter adoecendo. Porque senão, vocês lembram lá, né, do cérebro, como é que fica? O cérebro que deixa de aprender, ele diminui. E o que fazer? Bom, eu trouxe aqui alguns pontos rapidinho, que essa parte ninguém vai gostar, eu acho, né? Mas que é a solução. A gente gostando ou não é a solução. Delimitar tempo de uso. Então, eu vou colocar um horário específico, por exemplo, turno. Eu só vou pegar para olhar minhas redes sociais de noite. De noite eu vou tirar. Todo dia de noite eu vou olhar meu Instagram, meu YouTube, meu não sei o quê, meu não sei o quê. Ok. Mas não ficar o tempo todo com ele disponível. Tirar a notificação de aplicativo menos relevante. Tem anos que o meu Instagram não emite nenhum tipo de notificação. Porque eu já perco tempo sem ele me avisar que ele existe. Imagina se ele fica o tempo todo ali me mandando uma mensagem. Fulano curtiu a foto. Fulano mandou uma mensagem. Fulano comentou isso. Eu não vou sair daqui não. Ah, ainda tem um tipo de notificação diferente, que é assim. Uma pessoa que faz dia que postou, quando ela posta, o celular te avisa, ó, fulano postou. Aí você fica curioso já. Ixi, fulano tava sumido, voltou. O que que será? Será que ele contou o que aconteceu? Então, tirar a notificação de aplicativo menos relevantes. Configurar modos de atenção para determinados momentos. Todo celular tem essa função. Todo celular tem. Então, você vai lá descobrir, coloca lá no YouTube como ativar meu celular para ficar no modo atenção, que é você silencia ele. Ele não deixa de receber mensagem, você não está offline, só que ele vai limitar a quantidade de informação que ele vai te repassar naquele momento. E você liga isso por 2 horas, por uma tarde toda que você está no trabalho, pelo momento que você tem que fazer um trabalho específico. Criar zonas sem celulares em casa. Ser proibido o uso de celular durante as refeições. Ser proibido o uso do celular a partir de tal horário na cama. Então, deu 10 horas da noite, ninguém mais vai pegar celular na cama. Desligar a internet em casa que tem criança, porque não confie. Não confie que você vai fechar a porta e que seu filho vai deixar o celular guardado na gaveta, igual você pediu ele para colocar. Porque o celular tem fone, o celular tem a luminosidade baixa, talvez ele está usando, você não está sabendo. E criança e adolescente mente, põe isso na cabeça sua. Você pode confiar, você pode amar seu filho, eles mentem para você. Tenha consciência disso, não é para ficar duvidando, nem questionando, não, mas é para entender que eles sempre estão dando o jeitinho deles. Eles estão na fase de testar. Então, tanto que eles conseguirem te enganar, eles vão achar o máximo. Cuidado com isso. E uma das coisas que eu acho extremamente importante, limite de número de redes sociais e plataformas de streams. Porque, ó, eu listei aqui, eu comecei a listar, aí eu cansei e parei. Mas assim, ó, atualmente só que me vem na memória fácil. TikTok, Instagram, Facebook, Cheers, que eu nem sei como é que escreve isso, que é o antigo Twitter, WhatsApp, que o WhatsApp entra, tá, gente, como rede social, YouTube, Kawaii que fala, né? Que é parecido com o TikTok. Inúmeros outros, inúmeros outros. Isso foi uma listagem rápida de aplicativos que a pessoa sai de um, entra no outro, sai de um, entra no outro, sai de um, entra no outro, e cada um deles tem rolagem infinita. Então, imagina, a pessoa pode ficar o dia inteiro, 24 horas em emendar e que aquilo nunca vai acabar.
Plataforma de streaming. Existem várias. Netflix, Disney, Amazon Prime, HBO Max. E tem crianças que têm todas. Então, ela cansa um vídeo, de uma série que tá em um, ela pula pro outro e começa a ver outra coisa. Aí pula. Tem gente que tá assistindo uns 10 filmes ao mesmo tempo e não termina nenhum. Porque não dá conta de terminar, já quer um outro, já começa um outro. Então, limite. Não é ficar sem usar, porque eu acho que é uma radicalização incompatível. Mas limite para o seu cérebro ter menos acesso. E com isso, tendo menos acesso, tem uma chance maior de você encontrar outras coisas para fazer. Então vamos lá. Tá cansado? Tá exausto? Deita, fecha o olho. Você vai ver que várias vezes você vai deitar e falar: não, acho que eu não tô tão cansada assim. Eu vou levantar para fazer tal coisa. Mas se você pegar o celular, já era. E você vai parar de usar o celular e você vai continuar cansado. Ou talvez você vai estar mais cansado do que quando você começou a usar o celular. Tá entediado? É muito comum, né? Nossa, cansei aqui, tô entediado. Pegue o celular. Não pegue o celular. Crie programas extras. Só que isso só vai acontecer se você não tiver o celular no seu fácil acesso. Então, por isso que eu coloquei aquelas outras questões primeiro, para você limitar para o celular não estar sempre como uma opção viável, uma opção fácil ali na sua mão. Compartilhe a mesa em família sempre. Não aceite refeições em que um come no quarto, um come no sofá, um come assistindo uma coisa, outro come assistindo outra coisa. Compartilhem a mesa. Muitas vezes, ainda mais quem tem criança, vai ser estressante mesmo. Criança vai derramar comida, vai deixar de comer, vai cuspir, vai. Isso é normal. Isso é a vida e a gente tem que voltar a dar atenção para isso e ter paciência com isso. E é muito comum, falando da mesa, é muito comum que cada um tenha seu celular, né? Então, tá todo mundo sentado à mesa, né? Em volta da mesa, mas se cada um tiver com seu celular olhando, e é até um fenômeno, né? Que uma pesquisadora americana falou que essa mudança geracional, né? Da geração Z, que eles passaram a ficar mais em casa por causa do smartphone. Só que assim, mesmo ficando mais em casa, eles interagem menos com os pais. Por quê? Fica no celular. E aí, às vezes, eles até respondem para os pais, assim, com o celular, né? Responde a conversa. Mas é uma resposta automatizada e mínima para que a mãe e o pai não estrague o tempo de que ele está vendo o celular. Então, é aquela coisa, sei, tá bom, tá, sei, tá bom, Então, isso não é uma conversa, né? Você está conversando com a pessoa fica respondendo assim. Então, até esse fenômeno. Olha só, Emanuel, eu lembrei que agora, não falando isso, essa paciente que eu contei, essa história que aconteceu, eu lembrei aqui que a mãe dela me contou, tem pouco tempo, depois que ela foi resgatada dessa situação toda que aconteceu. Ela em um quarto conversando com a filha, no outro quarto pelo WhatsApp. Então, olha só o nível, né? E é claro que isso vai aumentar ainda mais o estímulo dessa criança em usar mais, dessa criança não, né? Dessa adolescente em usar mais o celular, porque se a mãe não levanta lá do quarto e vai no quarto da filha, dar uma assistência, né, ver o que está acontecendo, conversar, olhar no olho, pegar na mão, fica muito difícil. Fica muito difícil. É o que a gente sempre fala, porque eu trabalho em escola, né? Que também não adianta o pai e a mãe querer que a criança não fique tanto no celular, se o próprio pai e mãe fica, né? Então, a mãe tá lá olhando o celular, ela fala para o filho, não olhe o celular, não olha, você não pode, só eu. Então, é claro que... E também é comum com criança pequena, as mães darem o celular, às vezes o próprio celular dela, né? Que também tem criança que tem celular também, com 7 anos já tem celular, é outra coisa doida, assim. Mas a mãe dá o próprio celular como se fosse uma chupeta, assim, uma coisa para a criança ficar quieta. Um acalentador, né? É, uma distração aí para a criança não perturbar.
E na verdade a mãe tá dando pequenas doses de veneno, digamos assim, para o cérebro dessa criança, né? Sim, sim. Mas aí já é tema para uma outra conversa. Eu coloquei aqui, ó, visite e se dispõe a receber visitas, porque é um negócio que eu também percebo que tá muito pouco, tá muito fraco, tá assim, tá muito. Olha, para falar dos irmãos é do ministério, me perdoa, mas assim, para falar do ministério, a começar que vamos pôr assim, que tem uma, né, que já tem uma carga de responsabilidade, até isso tá difícil. Então, tá realmente muito difícil, mas não é só o ministério, não, todo mundo, porque visita é uma coisa para todos, né? Trabalhe no presencial, ou pelo menos no híbrido, né? Não, eu sei que é muito chamativa a vontade, né, de trabalhar de casa, não precisar sair, não precisar pegar trânsito, mas isso a longo prazo é adoecedor. Então, se você tem a opção, trabalhe presencial, coloque híbrido, coloque alguns dias na semana em que você sai de casa e encontra pessoas e converse, cumprimenta, e pega na mão e ri. E conversa, e briga também, discute, porque aí a gente sabe se tem contato humano, vai ter essas coisas mesmo. E se você não pode, se o seu trabalho realmente é só homework, você precisa sair de casa. Você precisa ter a rotina de todo dia sair um pouco de casa e voltar. Isso é fundamental. Uma atividade física, talvez, e aqui já entra a prática de atividade física como sendo algo que exercita, né, essa capacidade emocional e essa regulação de neurotransmissores mesmo que acontece no cérebro. Além disso, contemplar a natureza é extremamente importante. Aqui eu coloquei várias ilustrações aqui demonstrando que nós somos animais sociais, né? É, são o ser humano, ele sempre foi feito para viver em comunidade, para viver junto. E as telas, eles têm afastado isso, têm entrado na família, nos relacionamentos. O caos está instaurado. A gente só não está vendo com os olhos que talvez a gente deveria, mas ele está instaurado. E essas expressões, a gente está vendo aqui dois idosos se abraçando, a gente está vendo aqui uma mulher dando atenção para um homem que direciona a fala para ele. Isso não acontece dessa forma através da tela, gente. Não acontece. É diferente. Por mais que o irmão Daniel tá me falando que se ele tivesse na minha frente conversando, eu tenho certeza que o nível de expressão meu ainda ia estar maior do que está aqui na tela. Tenho certeza disso. E eu coloquei essa frase aqui. Tem inúmeras, mas eu acho que essa é uma passagem que exemplifica muito o que a gente está falando, né? É melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Fora isso, tem onde se juntar dois ou mais em meu nome, ali estarei. Não é um, é dois ou mais, né? Quando Deus criou a mulher, né? Não é bom que o homem esteja só, fale uma adjuntora para que esteja junto de ti. Em Hebreus também fala, não deixais a vossa congregação, que aí não é a igreja, mas assim, a comunidade, né? Então, a Bíblia é toda cheia de exemplos de que não é para ficar só, né? Quão bom e quão suave é os irmãos estarem em união. São inúmeros, inúmeros. Esses é os que estão me vindo à mente aqui, mas se a gente fosse pesquisar, assim, dar uma internetada aí, rapidinho, assim, a gente ia achar uma lista gigantesca, tenho certeza. Até o algoritmo ia confessar isso daí pra gente. Então, só para finalizar,
agradecer a presença de todos vocês, a paciência de ter me ouvido até agora, mas eu acho que a gente falar sobre isso é a única forma que a gente tem de lembrar a nós mesmos da importância da gente estar junto. Então, essa reuniãozinha aqui, ela já é boa, mas melhor ainda seria se fosse presencial. Aí o nível de qualidade, de aprendizado, de interação, de descanso emocional seria maior ainda. Tenho certeza absoluta disso. Deus abençoe a todos pela presença e pela paciência. Amém, nós que agradecemos. Alguém tem alguma dúvida? O irmão Rubens também ficou bastante calado. Hoje ele está calado. Tá mudo, irmão Rubens. Eu Ah, fiquei ouvindo, fiquei caladinho aqui, porque o tema é muito bom, muito importante. A maneira como a Karen apresentou foi bem clara, bem objetiva, né? E também as pontuações que o Daniel colocou. E voltando do início lá, porque foi principal, assim, do que você puxou o tema, né? Eu acho que fiquei surpreso de ver que nós estamos em segundo lugar de mais tempo de tela, e a África é o primeiro, né? E realmente, como vocês dois pontuaram o tempo todo, que falta que está sendo, né? Que prejuízo está sendo esse tempo nas telas e nós deixando de aprender habilidades, né? Porque do relacionamento, como vocês disseram, né? Nós precisamos desenvolver o relacionamento, habilidades com a esposa, com o marido. Nós precisamos desenvolver habilidades com os nossos filhos, habilidades no ambiente espiritual, habilidades de diálogo. Quantas estresse, quantas brigas, quantos conflitos poderiam ser resolvidos mais rápidos se tivesse conversa clara, conversa de um desejo, né, uma habilidade para resolver o conflito. Agora, como que as pessoas, por exemplo, casamento, né? Como que as pessoas vão desenvolverem, vão criarem um convívio melhor se já aprenderam antes de entrar no casamento que tem que ser, como a Karen disse, tudo tem que resolver rápido, tudo tem que ser solução rápida, e aí tem um estresse, uma briguinha no casamento, não vai esperar passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, amadurecer, para ouvir o outro, para entender, para tentar ver se é a criação, se é problema psicológico, se é o temperamento da pessoa. Tudo isso envolve um investimento, né? Eu escolhi casar, eu vou fazer de tudo para ficar aqui dentro. Mas se a pessoa não aprendeu, não consegue ter paciência, não consegue, não desenvolveu, né, cara, as habilidades. Você falou agora no final sobre as opções, né? De fazer até algo híbrido, fazer participar, criar momentos, né? Eu dou exemplo, às vezes, para os jovens, alguém que me pergunta que vai fazer uma pós-graduação ou vai fazer uma faculdade, eu digo sempre assim, ó, se tiver a opção de fazer online, presencial, e não for assim tão caro, faça presencial. Se presencial vai ficar complicado, tenta fazer híbrido, pelo menos as duas coisas juntos. Por quê? A gente aprende muita coisa na faculdade, na conversa no corredor, na interação com os professores. É um aprendizado que, como você falou, pode estar ouvindo uma tela, assistindo uma live, respondendo até alguma pergunta, mas não é uma interação ao vivo, né? Então, nós precisamos
diminuir as telas, tem que diminuir, para que a gente seja obrigado a conversar, obrigado a dialogar e resolver as situações. A tela realmente não é socialização, e comparação, às vezes alguém olha um casamento de 20 anos, 30, 40 anos, mas tem que investir para chegar nos 20, 30 anos. Mas se eu não consigo parar em emprego, se eu não consigo conversar com os meus pais, como que eu vou conseguir também dialogar, esperar dentro de um casamento? Então, achei muito importante a maneira como você colocou. Nós temos realmente, nós precisamos da tela, não tem como fugir. Precisamos da internet, mas precisamos, nessa última fala que você colocou aí, ver as opções do que a gente poderia fazer para usar, vamos dizer assim, de uma maneira mais educativa, uma maneira menos tóxica, e lembrar que nós precisamos nos relacionar, né, Daniel? Né, cara? Nós precisamos, nada substitui o bate-papo, a amizade. Mas, Verdade. bom, foi excelente a escolha do tema. Que bom. Eu quis trazer essa conexão, porque às vezes é muito comum as pessoas virarem para mim e falarem, mas, doutora Ina, a depressão tá aumentando demais, meu Deus, esse trem aí tá estranho. Mas a gente não vê o nosso hábito diário, a nossa vida nos levando para esse caminho, né? E a Para um gente distanciamento. Exatamente. Inclusive, hoje mesmo eu até conversei isso com um casal, né? Um dos motivos que me levou a mudar de Brasília para Vitória da Conquista foi justamente a facilidade da interação com a família, porque em Brasília eu estava muito distante e aqui eu estou mais perto. E aí, a minha mãe, esse final de semana eu vou conseguir ir lá visitar eles, que é aniversário da minha irmã. Aí minha mãe já me ligou, já me falou assim, olha, compra um produto de limpeza específico aí. Aí eu já saí do consultório, já passei na casa de uma irmã para pegar o produto, já tomei café com ela, já convidei ela para a live, ela já tá aqui com a gente. Olha só como que é esse nível de... É diferente, não adianta e é diferente. E eu chego do trabalho estressada. Hoje eu cheguei tranquila porque eu tomei um café gostoso, conversamos, trocamos uma ideia. Isso é descanso ativo, não é descanso passivo, que parece que é descanso, mas na verdade não é sobrecarga, né? Então, é muito importante. Uma coisa também que eu queria sinalizar aqui, que eu achei bem interessante, é aqui em Vitória da Conquista, vai ter, eu acho que todo mundo aqui, se for da congregação, vai saber que tem uma reunião para a mocidade domingo, agora que vai ser transmitida ao vivo, né? Eu não sei se é uma ideia que veio da central lá do Brás, mas aqui em Conquista eles vão fazer a transmissão na igreja. Então, todos foram convidados para reunir para assistir a transmissão. E isso já é um ponto de encontro que usou de uma ferramenta tecnológica, virtual, mas que vai gerar um encontro, né? E isso é justamente nesse sentido, a gente ser criativo para ir melhorando a questão, porque senão o resultado vai ser bem, bem ruim aí nas futuras gerações. Verdade. Aí você, como você disse aí, lembrando, eu lembro da sua fala que você disse que diminuiu a frequência nas igrejas, né? É um fenômeno, né? Mas também, não só a frequência nas igrejas, até mesmo atividades físicas, atividades de confraternização, muitos estão preferindo, pede a comida, pede o lanche, não vão sair de casa. Fica ali em casa. Se fica em casa conversando com o pessoal da casa, ainda tudo bem. Mas muitas vezes nem vai fazer uma caminhada, nem vai para uma academia, nem vai brincar de bola com os filhos, e fica cada um na sua tela. Zero interação. Então, eu acho que esse tema é válido para todos nós, né? Desde nós aqui, profissionais que lidamos com isso diariamente, quanto para todo mundo que está aqui nos ouvindo. A irmã Cris já falou aqui
que ela vai precisar começar a dar uma saidinha. É isso mesmo, viu? Antes eu tinha meu consultório em casa e eu ficava muito em casa. Aí eu mudei. Esse ano eu já coloquei meu consultório fora de casa, meu escritório fora de casa e não quero mais colocar em casa porque eu me via muito nesse sentido, né? Eu ficava o dia inteiro em casa e eu cansava muito mais do que quando eu saio e volto. Maravilha. Você, Daniel? Tá bom. Acho que ainda tem muitos detalhes, né? Se a gente for entrar em muito aspecto de rede social, algoritmo, que a rede social ela é feita para que a pessoa fique mesmo nela, tá? Então, não há uma preocupação com a saúde, com o bem-estar da pessoa, pelo contrário, né? Ela é a engenharia por trás dela é que a pessoa fique horas e horas e se perca ali dentro. Então, ou a gente busca informação de qualidade e aprende a mudar os hábitos, né, que nem essas dicas que foram passadas, tal, fazer, ou a gente vai ficar à mercê de pessoas que são muito milionárias, né? Porque a gente sabe, né? Hoje, se jogar fazer uma pesquisa, quais as empresas mais valiosas do mundo, tem mais valor de mercado, não vai ser mais a Coca-Cola, nem a Volkswagen, mas vai ser aí o Google, né? O Facebook, as Big Techs, né? Que são chamadas as grandes da área da tecnologia. Então, o custo disso, alguém está pagando, né? O custo disso com o tempo de vida, né? E com a saúde e a qualidade, saúde mental e qualidade social. Embora a gente tenha a ilusão que é de graça, né? Você sai lá, você cria uma conta, cria um perfil, é de graça, não precisa pagar. A gente não está pagando com dinheiro, está pagando com a nossa vida, a nossa atenção. Então, As coisas, é um assunto que, olha, ainda tem mais coisa. as coisas mais valiosas o dinheiro não compra, né? E talvez é nesse nível de valor aí que a gente tá falando, né? Uhum. Como sempre, foi um prazer estar aqui com todos vocês, com os irmãos, e mês que vem, se Deus quiser, a gente vai estar aí de novo. Tá bom. Eu também agradeço principalmente você, né, doutora Karen, que disponibilizou e passou mais conhecimento para nós, mais uma vez. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Também estou contente por mais uma vez estarmos juntos aqui, pessoal. Deus abençoe a todos que acompanharam até aqui. Deus abençoe a todos pela atenção também. E lembrando que daqui uns dias vai ser colocado no YouTube, aí quem não pôde, ou quem quiser rever, ou quiser indicar para alguém, talvez as pessoas gostem tanto do celular hoje em dia que acho que eu não vou nem assistir, porque vai falar que não é para usar e tal. Mas a gente sabe que veio para ficar, não tem como, já foi falado isso desde o começo, né? Não tem como fugir das telas, mas a gente tem que aprender a lidar. Isso mesmo. Então, Deus abençoe a todos. Até a próxima.